Revelado, o incrível segredo que transforma clientes em amigos fiéis em 30 dias. Camila olhou para a confeitaria da avó, com as paredes cheias de histórias e receitas guardadas a 7 chaves. Os aromas de açúcar e café fresco se misturavam, criando um ambiente que era como um abraço apertado. Porém, a pressão que sentia era quase palpável. O coração batia acelerado e sua mente pairava entre as memórias felizes e a incerteza do futuro. Com apenas 28 anos, ela herdou não só a loja, mas o legado da avó, uma mulher que sabia fazer doces como ninguém, mas que também sabia colocar amor em cada pedaço. Era uma manhã qualquer. O sol filtrava seus raios tímidos pela vitrine, quando um cliente estranho entrou. Um senhor idoso, com a expressão fechada e o olhar rabugento. Camila parou e respirou fundo, decidindo que era hora de mudar o jogo. Com um sorriso, ela se aproximou. Bom dia! O que o senhor gostaria hoje? Para sua surpresa, o homem, que sempre tinha passado batido, começou a se abrir. Ele falava sobre os doces que sua mãe fazia quando era criança, e os olhos dele se iluminaram com a lembrança. Camila percebeu que aquele era o caminho. O amor e a generosidade que a avó sempre mostrará poderiam aproximá-la de cada cliente. Eu posso fazer isso. Transformar clientes em amigos fiéis em 30 dias. Pensou, determinada. Decidida a criar laços, Camila começou a ouvir as histórias de vida de cada um que entrava na loja, sempre acompanhadas de um café quentinho e um pão de queijo, segundo a tradição familiar. Mas a ideia foi recebida com ceticismo. Acha mesmo que uma confeitaria pode ser um lugar de amizade? Sussurraram algumas pessoas. Pendurada em críticas maldosas, Camila quase hesitou. Mas toda vez que se sentava à mesa da cozinha com sua avó, aprendendo receitas antigas e ouvindo suas histórias, a motivação crescia. As risadas entre uma colher e outra eram um remédio para sua alma. Mas os desafios não pararam. A saúde da avó começou a falhar, e Camila se viu dividida entre cuidar da mulher que sempre fora seu exemplo e manter a confeitaria viva. A carga emocional a deixava em dúvida. E se os clientes não entendem meu esforço? As noites mal dormidas se tornaram frequentes. Mas a cada sorriso e cada cliente que voltava, mais confiante ficava. Acho que essa missão pode funcionar. Decidiu então organizar um evento comunitário. A expectativa era alta, porém seus medos a consumiam. E se ninguém vier? A pressão estava insuportável. Mas inesperadamente uma antiga amiga, uma chefe renomada da cidade, se ofereceu para ajudar. O coração de Camila disparou. Aceitar a ajuda poderia ser a chave para o sucesso, mas também poderia colocar sua identidade em jogo. E agora, com o dia do evento se aproximando, ela precisava decidir se estava pronta para revelar a verdadeira essência da confeitaria, um lugar onde laços reais eram feitos. Afinal, a jornada apenas começava e ela sabia que a transformação esperava por ela em cada canto da loja. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o evento se aproximando, Camila percebeu que a hora de agir era agora. O que acontecerá quando os clientes conhecerem a verdadeira alma da confeitaria? Será que o amor e as memórias conseguirão conquistar corações? Camila ficou acordada até tarde na noite anterior, revisando cada detalhe do evento. A mesa estava posta com toalhas brancas e arranjos de flores que ela mesma havia colhido no jardim da avó. O aroma de bolo fresquinho saindo do forno preenchia a confeitaria, misturando-se com o cheiro do café que ela cuidadosamente preparou. Cada colherada de massa, cada bolo decorado, carregava um pedaço de sua alma. Ela queria que todos sentissem, na primeira mordida, o amor que sua avó sempre depositou em suas receitas. Na manhã do evento, a vitrine exibia um colorido irresistível, brigadeiros, tortas de frutas e um inusitado passeio de cupcakes que homenageavam os sabores da infância. Camila observou a rua nervosa enquanto as horas avançavam. E se ninguém aparecer? A dúvida insistia em rondar sua mente como sombras em um dia ensolarado. Mas, ao meio-dia, um grupo de jovens se aproximou. Com sorrisos largos e olhar curioso, entraram na confeitaria como se sempre tivessem feito parte daquela cena. Camila sorriu, acolhendo-os com um brilho nos olhos. Bem-vindos! Experimentem nossos doces e contem suas histórias. Era a chance que ela esperava. Logo, mais e mais clientes chegaram.
Entre os sorrisos e a conversa animada repleta de risadas, Camila começou a sentir a energia mudando. O ambiente vibrava de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Isso não era apenas sobre doces, era sobre conexões, sobre atravessar a solidão que tanto a assustava. No meio da celebração, quando o riso parecia estar em seu auge, ela viu a entrada da confeitaria se iluminar com um brilho familiar. Era Aninha, sua amiga de infância e agora uma chefe renomada. As duas se abraçaram, e o ar se encheu de nostalgia. Você está linda, Camila. Sua avó ficaria tão orgulhosa. Aninha disse com um olhar que misturava carinho e admiração. A presença dela ali trouxe um novo ânimo a Camila. Era como se, de alguma forma, o espírito da avó estivesse ali, encorajando-a a continuar. Juntas, elas começaram a conversar sobre as delícias servidas e a importância do amor nas receitas. A conversa fluiu naturalmente, fazendo com que os clientes se juntassem, compartilhando suas próprias histórias de família e tradições culinárias. Mas, no meio do evento, algo inesperado aconteceu. Um cliente, um homem que nunca tinha conversado antes, levantou a mão e fez uma pergunta que cortou a atmosfera leve. Camila, você realmente acredita que isso tudo pode mudar a relação entre você e os fregueses da confeitaria? O silêncio tomou conta do lugar. Todos pararam para ouvir. Camila respirou fundo. A dúvida retornou, mas ela a afastou com um gesto decidido. Sim, aqui, nós não vendemos apenas doces. Vendemos carinho, lembranças. Aqui é um espaço para que todos possam se sentir em casa. Um lugar onde podemos ser um para o outro. Sua voz estava firme, e o olhar tinha uma intensidade que ecoou no coração de cada um ali presente. E naquele momento de vulnerabilidade, Camila percebeu que não estava sozinha. O olhar atento de Aninha e o apoio dos clientes que sorriam para ela devolveram a confiança que precisava. O evento, que antes parecia um teste de resistência, tornou-se uma celebração do que a confeitaria realmente representava. Mas algo pulsava nas sombras. Enquanto os clientes se divertiam, um velho conhecido de sua avó, que sempre quis posicionar a confeitaria de outra forma, assistia a tudo de longe, com um semblante desconfiado e um sorriso que escondia segundas intenções. Que papel ele teria na história que começava a se desenrolar? Camila tinha muito mais a descobrir, e conforme a tarde avançava, ela sentia no fundo do coração que a verdadeira jornada estava apenas começando. O sol estava começando a se pôr, tingindo a vitrine da confeitaria com tons quentes de laranja e rosa. Camila sentia a energia do evento ainda pulsar ao seu redor. Risos, histórias sendo compartilhadas e clientes satisfeitos com o sabor dos doces eram sinais de que tudo estava acontecendo como ela havia sonhado. Entretanto, sua mente inquieta não conseguia deixar de se perguntar sobre o homem que observava de longe. Ele era uma figura familiar, mas não tinha certeza de qual era sua intenção. O semblante desconfiado não lhe era estranho, mas a insegurança a envolvia. Com um olhar resoluto, Camila decidiu que não poderia deixar que a sensação de ameaça ofuscasse a luz daquele momento especial. O que ela poderia fazer sobre isso? Aninha, percebendo a mudança sutil na expressão de Camila, aproximou-se. Tudo bem? Algo a incomoda? A preocupação na voz da amiga foi um bálsamo. Camila respirou fundo e decidiu compartilhar seu dilema. Tem um homem lá fora. Ele parece estar observando. Tenho a sensação de que ele quer acabar com tudo isso. Aninha franziu a testa, olhando para o lado de fora. Deixe que isso não tire o brilho do seu dia. Você lutou demais por isso, e as pessoas estão aqui para celebrar. Vamos focar na alegria. Se precisar, enfrentaremos isso juntas. As palavras de Aninha acenderam uma chama dentro de Camila. Ela percebeu que a força daquela conexão poderia ser a resposta para seus medos. E com um sorriso renovado, fez um gesto que chamou os clientes para mais perto. Pessoal, que tal compartilhar um momento especial? Quero ouvir sobre a história por trás do seu doce favorito. O murmúrio de vozes cresceu, e aos poucos, as pessoas começaram a narrar experiências marcantes. Camila ouvia atenta, seu coração pulsando de felicidade. Havia algo transformador naquele espaço, onde todos se sentiam livres para contar e se conectar. Ela não percebeu que em meio às histórias, aquele homem começou a se aproximar. Com um gesto hesitante, ele entrou na confeitaria e foi logo cercado por alguns clientes que queriam saber o que o trazia ali. Camila não conseguiu ignorar a tensão em seu estômago. O que ele faria agora? Desculpe interromper, ele falou, sua voz baixa, mas que ecoou na sala. Sou Joaquim. Vim aqui para relembrar antigos tempos. Conheci a avó da Camila e sempre a admirei como confeiteira. Mas, eu sempre pensei que você é sua avó, e toda essa tradição mereciam ser mais valorizadas. Eu tenho uma proposta para você.
O silêncio se instalou novamente, e todos aguardavam a continuação. Camila sentiu o calor subir em seu rosto. O antigo conhecido poderia ser a chave para levá-la a um novo patamar ou um obstáculo para o que havia construído. Qual a proposta? Perguntou sua voz firme, mas um pouco trêmula. Vamos trabalhar juntos. Podemos unir nossas forças e transformar esta confeitaria em um lugar ainda maior, mas isso envolve. Ele hesitou, lendo a sala. Mudanças que talvez você não queira fazer. O coração de Camila disparou. O que ele queria dizer com isso? Reforma na receita? Um cardápio que apagasse suas memórias? Os olhos curiosos das pessoas traziam uma pressão inesperada. Algo maior estava em jogo e agora, mais do que nunca, ela teria que decidir o que realmente queria para sua história. Quando a preocupação se misturou com a esperança, Camila percebeu que a resposta não estava apenas no que Joaquim oferecia, mas na força que ela tinha como criadora e guardiã daquela tradição. E se eu não aceitar? Camila perguntou, desafiadora. Todos prenderam a respiração, enquanto a tensão da sala crescia. O olhar de Joaquim por um instante foi revelador. Uma nova camada de tensão estava prestes a se desdobrar. Mas até onde Camila estaria disposta a ir para proteger o que construíra? Ela sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Joaquim respirou fundo, como se quisesse organizar os pensamentos antes de responder. É simples, Camila. A gente pode atrair mais clientes, tornar a confeitaria famosa na cidade. Mas isso significa deixar para trás algumas coisas que você talvez considere essenciais. Camila sentiu seu estômago revirar. Defina deixar para trás. Sua voz escapava carregada de tensão, enquanto a plateia mantinha os olhares fixos entre os dois. O clima estava elétrico. Precisamos modernizar, adaptar as receitas, fazer algo inusitado que chame atenção. Precisamos transformar essa confeitaria num ponto de encontro, não só de doces, mas de experiências. Experiências. A palavra dançava na mente de Camila. Ela sabia que tempos mudavam, que o mundo frenético exigia adaptações, mas por outro lado, ela não queria sacrificar o sabor da infância, o legado da avó. Era como se tocassem em seu coração de uma forma que não queria que acontecesse. E se eu não quiser mudar o que já é perfeito? Perguntou com um nó na garganta. Joaquim iluminou-se, seus olhos brilhando com uma empolgação contagiante. O que você considera perfeito pode ser uma prisão. Veja as pessoas ao seu redor. Elas estão aqui. Mas e se pudéssemos fazer com que mais pessoas sentissem o que você sente? O que sua avó fez? Uma tradição que possa se reinventar sem perder a essência. As palavras dele ecoaram em sua mente, mas a verdade é que ela não queria deixar de lado os momentos que a moldaram, os cheiros que a transportavam para a infância. Camila olhou para Ninha, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Amiga, escuta o que ele está dizendo. Estamos ao seu lado. Você realmente acha que isso poderia funcionar? Que estamos prontos para dar esse passo? Camila questionou Joaquim, quase implorando por uma resposta sólida. Sim, estou aqui há muito tempo, e eu sei como a cidade sente falta do que temos a oferecer. Considere como um novo capítulo. Não será do dia para a noite, mas podemos explorar isso juntos. As memórias nunca serão apagadas. Elas só se transformarão. Os murmúrios nas mesas aumentavam, as vozes curiosas discutiam o assunto. O cheiro doce dos bolos e tortas misturava-se à tensão. Um dos clientes, um senhor de cabelos brancos que sempre tomava seu café nas tardes frias, interrompeu. Fui cliente da avó da Camila, e só quero que o que eu amar se mantenha. Uma nova receita pode ser boa, mas também, a tradição faz parte de nós. Camila respirou fundo, seu mundo interno estava em conflito. Olhando para aqueles rostos conhecidos, percebia que cada um deles tinha uma história que se conectava com a confeitaria. O espaço não era apenas um local de vendas, era um refúgio, uma parte vital da vida deles. Mas e se a mudança trouxesse mais cor e sabor à história que todos conheciam? Um momento de silêncio tomou conta. Camila precisava decidir. E se eu recusar sua proposta? Ela se arriscou, seu tom firme, mas com uma vulnerabilidade que não passou despercebida. Joaquim manteve o olhar firme, como se encarasse um reflexo virtual do que ele professava. Se você recusar, vai continuar a brilhar com suas criações, mas eu não posso garantir que essa magia seja suficiente para sustentar sua visão ao longo do tempo. O que você acharia de uma conversa mais a fundo? Uma ideia melhor elaborada, quem sabe? Todos aguardavam a resposta dela, os olhares cheios de expectativa. Camila podia sentir a pressão crescendo, sua mente fervilhava entre os dois mundos. Você não pode decidir por mim, Joaquim, disse, decidida. Mas também não posso ignorar o que você trouxe à mesa. O que esse novo caminho pode custar à nossa história?
Nesse momento a janela da confeitaria vibrava com luzes de neon de um caminhão de sorvete do lado de fora, e Camila sentiu a necessidade urgente de se posicionar, não apenas por sua confeitaria, mas por aqueles que partilhavam daquela história com ela. Que tal um compromisso? Ela sugeriu, lançando uma nova luz sobre a conversa. Vamos explorar essa ideia juntos. Mas eu vou precisar de tempo. Tempo. Para moldar isso à maneira que faz sentido para todos nós. Joaquim assentiu, um brilho já de alívio nos olhos. Mas Camila sabia que o verdadeiro desafio estava longe de terminar. E o que viria a seguir, seria um teste não apenas de criatividade, mas de conexão e de amor à tradição. Você está disposta a arriscar então? Joaquim desafiou, e o sorriso de Camila soube que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com matizes de laranja e rosa, enquanto as primeiras estrelas surgiam, refletindo sobre os sonhos que flutuavam na mente de Camila. O murmúrio da confeitaria ainda ecoava em seus ouvidos, mas a tensão tinha diminuído. Ela se sentou em uma das mesas, rodeada por Aninha e Joaquim, ambos esperando que ela articulasse seus próximos passos. Então vamos falar sobre esse novo caminho, começou Camila, sua voz tremendo levemente. Mas quero que isso seja feito de uma maneira que nossa história não se perca. O que podemos fazer, Joaquim, que não arrisque o legado da minha avó? Joaquim se inclinou, sua expressão cheia de determinação. Vamos começar com um evento. Uma noite de degustação. Reunimos algumas das receitas clássicas e as apresentamos de um jeito novo, diferente. Pode ser um momento para contar a história da sua avó, como suas receitas foram criadas e o amor que existe nelas. Isso é bom, interveio Aninha, animada. Podemos usar redes sociais, fazer uma divulgação em massa. A cidade inteira vai querer participar. Camila sorriu, mas ao mesmo tempo, seu coração batia descompassado. E quanto àqueles que já frequentam aqui? Eles vão achar que estamos mudando tudo. Joaquim interrompeu. Essa é a beleza do que estamos fazendo. Não é uma mudança completa, mas uma evolução. Vamos manter os clássicos, mas também podemos adicionar um toque moderno, um mix de sabores que surpreenda. E a história da sua avó estará em cada pedacinho. O olhar de Camila se iluminou com a ideia. Ela poderia fazer os novos sabores ecoarem as memórias de sua infância. Aqueles momentos sentados na cozinha enquanto sua avó mexia a massa, as risadas que decoravam o ar doce e quente. E se fizéssemos uma votação entre os clientes? Para escolher a nova receita? Sugeriu ela com uma nova empolgação. Perfeito! Joaquim afirmou, os olhos brilhando. Assim, eles se sentirão parte da transformação. Isso constrói laços, comunidade. Enquanto suas mentes giravam com ideias e entusiasmo, Camila começou a escrever em um papel. Aninha, do seu lado, segurava a mão dela, como se compartilhasse daquela angústia e esperança. Vamos transformar isso, amiga. Pode ser incrível, e mais importante, será sua história, de um jeito novo. Mas ainda havia um temor pulsando dentro de Camila. Era como se uma sombra se escondesse nas bordas de sua alegria, a preocupação de que no meio de tudo isso, pudesse estar se afastando da essência da confeitaria. E se a cidade não aceitar? E se as pessoas não gostarem das mudanças? Então nós vamos ajustar. A receita é uma flexibilidade, assim como a vida. Todo sabor que você criar partirá de um lugar de amor e tradição, Joaquim disse, com firmeza. Com o esboço em mãos e uma centelha de esperança no coração, Camila sentiu que seu plano começava a tomar forma. O evento poderia ser a chance que a confeitaria precisava. Mas antes que pudesse se deixar levar totalmente por essa nova ideia, um pensamento a atingiu como um raio. Mas e quanto à minha avó? Eu não quero que ela sinta que estamos traindo seu legado. Podemos homenageá-la de várias maneiras, Joaquim respondeu rapidamente. Que tal fazer uma pequena homenagem durante o evento? Uma história contada entre uma receita e outra, algo que faça as pessoas lembrarem quem você é e de onde vem. Camila ficou em silêncio por alguns instantes. A ideia palpitava, e algo dentro dela parecia concordar. Aquela era a única maneira. E assim, num gesto inusitado, decidiu. Então será esta a primeira de muitas noites de experiências na confeitaria. Vamos fazer isso. O brilho no olhar de Joaquim e o sorriso de Aninha aqueceram seu coração. Seria um salto no desconhecido, mas um que prometia redescobrir a essência que tanto prezava. Mas antes que pudesse celebrar, um pensamento assolou sua mente. Estaremos prontos para o que as memórias ou as novas receitas poderão revelar? A cidade está mudando, e nós acompanhando, mas será que a essência será forte o suficiente para resistir? Enquanto os três continuavam a planejar a noite que mudaria suas vidas, Camila sentiu que a pressão do futuro era palpável.
Mas mais do que isso, percebeu que cada escolha poderia se desdobrar em novas aventuras boas e ruins, formando uma história ainda mais rica. Ela sorriu, mas na intimidade do seu coração, percebeu que esse era apenas o início. O que mais ela descobriria em sua jornada de transformação quando a noite finalmente chegasse? Camila despertou naquela manhã com uma mistura palpável de ansiedade e excitação. O grande evento se aproximava e sua mente fervilhava com ideias. Ao olhar pela janela da confeitaria, o céu azul claro parecia sorrir para ela, como se estivesse encorajando sua coragem. Precisamos de um bom nome para a noite, declarou Aninha, enquanto se juntava a Camila na cozinha. As duas estavam cercadas por ingredientes que poderiam fazer as delícias da avó de Camila se tornarem estrelas daquela noite. Um nome que traduza nossa essência, e que honre minha avó. Camila ponderou enquanto misturava a massa de um bolo em uma bacia. E se chamássemos de sabores de memória? Assim, tudo o que prepararmos terá uma história. Adorei! Aninha exclamou. Vai fazer as pessoas se sentirem conectadas ao que nós fazemos aqui. É sobre trazer memórias à tona através do sabor. Exatos dias se passaram, e os preparativos tomaram conta da confeitaria. Joaquim organizava a logística colocando mesas e cadeiras de forma estratégica, enquanto Aninha cuidava do marketing, enchendo as redes sociais com as novidades que prometiam atrair a cidade inteira. Camila, por sua vez, mergulhou nas receitas, cada colherada de açúcar levando-a a momentos que vivenciara com sua avó. A atmosfera na confeitaria era pura eletricidade. Os cheiros que brotavam da cozinha dançavam com o aconchego dos risos e conversas. Camila podia sentir sua avó ali como uma presença suave. Sua mesa cheia de quitutes parecia um altar a todos os sabores que passaram por ali e a história que estava prestes a ser recontada. Mas à medida que a data se aproximava, uma sombra de insegurança se instalou na mente de Camila. E se tudo isso não desse certo? E se os clientes não se conectassem com as novas criações? Ao olhar para o forno, sua mente viajava como se buscasse consolo nas lembranças. O calor do forno lembrou-a das tardes passadas na cozinha, rindo e criando ao lado de sua avó. Essa lembrança pulsava em seu coração, e em momentos como este, elas eram tudo o que Camila precisava. No dia do evento, caberá a Camila abrir o coração. Ao entrar na confeitaria, a voz do mestre de cerimônias reverberou, anunciando a princípio a história de cada receita, entrelaçando o passado com o presente. Camila encarou a plateia. As cadeiras estavam cheias, rostos familiares e novos a olhando com expectativa. Ela respirou fundo. A mistura de aromas quentes e doces a envolveu, aconchegando-a como um abraço. Minha avó sempre dizia que cada receita carrega uma história, começou, sua voz embargada de emoção. As primeiras lágrimas escorregaram por seu rosto, mas ela não se importava. Hoje, convido vocês a compartilharem essa história comigo. O silêncio foi quebrado por aplausos calorosos. A ligação entre eles se tornava visível. As memórias invadiam o ar, e os limites entre o passado e o presente se desfaziam com cada história contada. Mas, enquanto dispunham as receitas, Camila percebeu a presença de um homem entre a multidão que a observava atentamente, com um olhar profundo, quase hipnótico. Ele estava enfurnado atrás de um grupo de clientes, sua expressão intensa e carregada de segredos. Um arrepio percorreu suas costas ao sentir que havia algo naquela figura que a conectava de forma inexplicável. O que aquele homem queria com a história e o legado que sua avó deixará? A mistura de emoções assim como os aromas se intensificaram. Camila não sabia, mas estava prestes a descobrir que algumas histórias estão entrelaçadas de maneira que nem sempre fazemos ideia. E naquele exato momento, quando ela viu o sorriso daquele homem, uma pergunta pairou no ar. Quem ele é e o que pode modificar o curso de seu destino? O coração de Camila acelerou. A presença daquele homem instigava uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. Ele parecia tão familiar, tão conectado à sua história, mas a razão daquele sentimento a deixava inquieta. Quando ela desviou o olhar, sentiu que mesmo à distância, ele ainda a observava. As vozes da plateia se misturavam em um murmúrio de admiração, enquanto as iguarias que ela e Aninha haviam preparado encantavam a todos. Os risos se transformavam em elogios, mas a mente de Camila se afastava daquela celebração. O homem era uma sombra em seus pensamentos. Camila, Aninha chamou, puxando-a de volta à realidade. Olha, todos estão adorando as meias-luas de goiabada. Você se superou. A alegria da amiga era palpável, mas a inquietação de Camila persistia. Sim, tá tudo maravilhoso, respondeu em um tom quase ausente, enquanto seus olhos buscavam novamente o homem. Ele agora estava mais perto, seu sorriso era calmo, e seus olhos pareciam carregar histórias de um tempo perdido.
Em um movimento instintivo, seus olhos se cruzaram. Camila sentiu como se um misto de calor e eletricidade passasse entre eles. Ela é incrível, não? Escutou uma voz ao lado. Era Joaquim, com um sorriso de orgulho estampado no rosto. Você sabe, ela aprendeu tudo através da avó e agora, olha só, a história dela tocando tantas pessoas. As palavras de Joaquim trouxeram Camila de volta ao momento, e quando ela se virou, a plateia aplaudia pedindo mais histórias. Mas de alguma forma sua atenção estava centrada na figura enigmática. O evento prosseguia com Camila contando mais sobre as receitas, a conexão que tinham com sua avó, e como cada sabor trazia de volta lembranças que pareciam dormir por baixo da superfície. Mas sempre que ela olhava em direção ao homem, lá estava ele, imperturbável, como se absorvesse cada palavra que saía de sua boca. Os doces acabavam rapidamente. Todo mundo adora seu trabalho, Camila. É mágica, Aninha disse entusiasmada. Mesmo assim, Camila sentia que a verdadeira mágica se escondia atrás daqueles olhos profundos. Conforme o evento chegava ao fim, Camila notou que o homem se levantou. Ele começou a se afastar lentamente, mas não sem lançar um último olhar para ela. Seu semblante pedia algo, uma aproximação, uma conversa que poderia mudar tudo. Nesse instante, Camila sentiu uma onda de coragem. Desculpe, gente. Preciso dar uma pausa. Ela anunciou, quase sem pensar, e começou a seguir o homem. O ambiente ecoava risos, mas seu coração fazia barulho suficiente para competir com tudo ao redor. Espere! Gritou enquanto atravessava a sala. Parou diante dele, o sorriso dele irradiava uma doçura misteriosa. Você, quem é você? O homem hesitou, como se as palavras fossem tão difíceis de pronunciar, e os dois ficavam imersos em um silêncio denso. Meu nome é Felipe, finalmente disse sua voz baixa, quase um sussurro. Um breve instante se passou, e Camila viu ali não apenas um rosto desconhecido, mas uma ligação que transcendia o tempo e o espaço. A emoção pulsava ao redor deles como um perfume suave que resgatava memórias antigas. Felipe, o que te traz aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios, como se ela soubesse que a resposta poderia mudar tudo. Enquanto ele abria a boca para responder, Camila segurou a respiração, como se o mundo ao seu redor estivesse esperando junto dela pela verdade que estava prestes a ser revelada. E assim a festa continuava, mas sua atenção estava totalmente rendida à possibilidade de um destino interligado que ela nunca imaginara. Felipe respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Os olhos de Camila, esperançosos e inquisitivos, fixaram-se nele, e o silêncio entre eles se tornava cada vez mais carregado de expectativa. Eu venho de muito longe, começou ele, com uma pausa que fez o coração de Camila disparar. Na verdade, eu fui até aqui por causa de algo muito especial. Algo que tem a ver com sua avó. As palavras ecoaram na cabeça de Camila. A avó. O vínculo que a unia a cada receita, a cada momento passado na cozinha. O calor do fogão, o cheiro do doce de goiabada que ela sempre amou. A minha avó? Camila repetiu, a incredulidade misturada com uma curiosidade avassaladora. Felipe assentiu lentamente. Sim, sua avó me deixou uma herança. Uma receita secreta que ela me pediu para guardar, mas que você merece conhecer. O que ela fez com você na cozinha, a forma como ela transmitiu o amor através dos ingredientes. Isso é algo que não pode se perder. Camila sentiu seu peito apertar. Ela nunca mencionou você, disse, com uma mistura de desconfiança e esperança. O que mais poderia Felipe ter para revelar, enquanto sua mente corria pelas memórias da avó, sempre protetora e cheia de amor? Eu sei, ele respondeu timidamente. Ela queria que você estivesse pronta para entender a verdadeira essência da cozinha e o que ela significa para você e para sua família. Ele fez uma pausa e olhou para o lado, como se tivesse dificuldade em encontrar as palavras certas. Ela sempre soube que um dia você estaria em busca de algo mais. Aquelas palavras tocaram profundamente Camila. Era como se todos os laços familiares, todos os ensinamentos que ela recebeu, estivessem ali, prontos para serem revividos. E o que eu preciso fazer para entender isso? Para desvendar essa herança? Felipe sorriu suavemente. Precisamos cozinhar juntos. A receita é antiga, e seu sabor é uma viagem no tempo. Você precisa sentir a conexão, sentir o que sua avó sentia ao fazer. A cozinha é mágica, e essa receita é a chave. Camila sentiu uma onda de emoção. Algo dentro dela a incentivava a aceitar aquele desafio. A ideia de cozinhar ao lado de alguém que tinha laços com sua avó parecia um presente inesperado. Mas ao mesmo tempo a dúvida brotava em seu coração. E se essa jornada trouxesse à tona algo que ela não estava pronta para enfrentar? Felipe, disse ela hesitando.
E se o que você diz for verdade? E se isso mudar tudo que eu conheço? Às vezes é pior não saber, Felipe respondeu, com sinceridade nos olhos. A jornada pode ser difícil, mas o amor que você encontrará ao longo do caminho vale todo o esforço. Não se trata só de receitas, trata-se de redescobrir memórias e construir novas. A atmosfera ao redor pareceu mudar. Camila podia ouvir risos e música distante, mas tudo isso se tornava irrelevante comparado ao que estava prestes a descobrir. Os dois se encararam, e Camila percebeu que havia uma escolha a ser feita. Você me dá essa chance? Felipe perguntou, seus olhos penetrantes acentuando a oferta. Ela balançou a cabeça, já tomada pela decisão. Mas antes que pudesse confirmar, Joaquim se aproximou, interrompendo o momento. Camila, a gente precisa de você de novo no palco. Camila olhou para Felipe, um misto de ansiedade e expectativa permeava o ar. Ela sabia que aqueles poucos segundos poderiam redefinir seu futuro. Assim que acabar, nós conversamos mais, sugeriu ele e Camila assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Claro, eu quero saber mais sobre essa receita. Ela se virou, mas uma pergunta ecoou em sua mente. O que exatamente ela estava prestes a descobrir sobre sua avó? E mais do que isso, o que isso significaria para ela e sua vida? O palco a aguardava, mas o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Mais uma pergunta profunda e inquietante. E se essa receita guardasse um segredo que poderia mudar tudo? Camila respirou fundo ao subir ao palco, o coração ainda acelerado pela conversa com Felipe. As luzes brilhantes a ofuscavam momentaneamente, mas os rostos familiares na plateia a ancoravam naquele momento. Ela procurou um ponto fixo, tentando afastar a incerteza que se acumulava dentro dela. O que a esperava após a apresentação? Aquele encontro poderia trazer à tona uma parte da sua história que ela nem sabia que precisava explorar. O show começou, e Camila deixou a música guiá-la, como sempre. A energia vibrante do público elevou seu espírito, e por alguns minutos, as dúvidas foram esquecidas. Mas ao terminar, uma sensação de inquietude tomou conta dela. A apresentação era apenas um episódio na longa jornada de autodescoberta que estava prestes a começar. Quando finalmente se afastou do palco, Camila encontrou Felipe esperando por ela. Ele estava mais sério agora, a expectativa em seus olhos era palpável. Pronta para começar? Ele perguntou com um sorriso que misturava encorajamento e admiração. Estou, ela confirmou, um novo calor no peito, substituindo o frio da incerteza anterior. Mas para onde vamos? Minha avó me ensinou que a cozinha é um templo. E para conhecer a receita precisamos primeiro entender o que está atrás dela. Ele guiou Camila para um pequeno espaço vazio ao lado do palco, que tinha uma mesinha e algumas caixas de ingredientes. Oi? Vamos cozinhar aqui? Camila não pôde evitar o tom de surpresa. Era um improviso, mas algo dentro dela achava que era exatamente o que precisava. Felipe assentiu. A receita está em todas essas caixas. Vamos começar com os ingredientes. Enquanto cozinhamos, eu te conto sobre a sua avó e como ela se entregava a tudo que fazia. Camila começou a abrir as caixas com um misto de curiosidade e entusiasmo. Dentro havia especiarias, farinhas e frutas secas, cada uma tendo sua própria história a contar. As memórias da avó brotavam à mente como flores em primavera. Era como se ela estivesse ali presente, sussurrando ensinamentos. Primeiro precisamos da farinha, disse Felipe, enquanto olhava para Camila com um brilho no olhar. O mesmo ingrediente que ela usou para nos ensinar a sonhar. É a base de tudo. Você se lembra de como ela costumava misturar os ingredientes com tanto carinho? Sim, ela sempre dizia que a farinha tinha alma, que a quantidade certa trazia vida à receita, Camila respondeu, um sorriso nostálgico aparecendo em seus lábios. Exatamente. Agora, você vai fazer a mistura. A maneira como você coloca cada ingrediente vai refletir seu estado de espírito. Com as instruções de Felipe, Camila começou a trabalhar, mexendo a farinha e imaginando os momentos que passou ao lado da avó. As recordações estavam se entrelaçando à sua essência novamente. Quando ela despejou um punhado de açúcar, tanto a doçura quanto o legado afloravam. Isso. Agora deixe os sentimentos fluir, Camila. Lembre-se que a cozinha é um ato de amor, Felipe incentivou, observando-a com atenção. O tempo parecia se estender, e a cada movimento, Camila sentia como se estivesse se conectando a um passado perdido, mas que nunca tinha deixado de existir. As risadas, os aromas, aquele calor familiar. Quando o aroma começou a se espalhar, algo surpreendente ocorreu. Camila olhou nos olhos de Felipe e pela primeira vez, viu não apenas o homem à sua frente, mas um fragmento da história que ela anseia conhecer. Você acha que a receita é só isso? Ele perguntou, puxando-a de volta à realidade.
A composição dela é importante, mas o que realmente a transforma é o que você traz para a mesa. A energia, o amor, a herança da sua avó. Um último olhar entre eles fez Camila entender que estava apenas começando a descobrir não só os segredos da receita, mas também os segredos que sua avó tinha guardado para ela. Felipe, o que mais você sabe sobre minha avó? Sem dar uma resposta imediata, Felipe apenas sorriu e começou a colocar uma pitada de especiarias mágicas na mistura. E com isso, o coração de Camila bateu mais forte. Ela poderia estar prestes a descobrir muito mais do que apenas uma receita. Poderia haver segredos que poderiam mudar tudo o que pensava saber sobre sua família e sobre si mesma. Quem diria que uma simples receita poderia conter tanto? Ela pensou enquanto observava a mistura na tigela. Mas mais uma vez, uma pergunta surgia. O que mais estava escondido atrás daquela fachada doce e familiar? Camila continuou misturando os ingredientes, cada movimento despertando memórias e emoções profundas. Parecia que cada pitada de farinha e açúcar trazia consigo o espírito da avó, como se ela estivesse ali, sussurrando ensinamentos secretos de como viver a vida e cozinhar com amor. Felipe observava atentamente, como um guardião de segredos esquecidos. Sua avó sempre falava sobre a importância do amor na cozinha, mas havia algo mais. Ela guardava uma história que alguém precisava ouvir, disse ele, enquanto adicionava uma pitada de canela à mistura. Camila parou, seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? Que história é essa? A curiosidade a envolvia como um cobertor quentinho. Quando sua avó era jovem, ela teve um amor que durou apenas um verão. Esse amor a inspirou a criar receitas únicas que carregavam não só o sabor doce da sobremesa, mas também a memória de um tempo que ela nunca esqueceu. Essas receitas eram uma forma dela manter viva a essência daquele amor, Felipe explicou, seus olhos brilhando com nostalgia. O coração de Camila apertou ao ouvir sobre a vida da avó. Nunca tinha pensado que por trás das mãos habilidosas que a ensinaram a cozinhar existia uma vida cheia de emoções e histórias não contadas. Por que você sabe disso? Quem é você, Felipe? A pergunta escapuliu de seus lábios. Eu conheci a sua avó. Crescemos juntos, e ela me ensinou muito mais do que apenas receitas. Ela me mostrou o que significa amar. Isso é o que te trago, um legado. Uma receita que representa tudo isso. Juntos, vamos reconstruir essa conexão que você perdia, Felipe afirmou com sinceridade. Camila sentiu um turbilhão de emoções: admiração, tristeza, mas principalmente curiosidade. E essa receita? O que ela tem de especial? Perguntou, a voz cheia de expectativa. Felipe sorriu, preparando-se para compartilhar. Ela é única. Mistura os sabores doces com um toque de sal. E não é só sobre os ingredientes. É sobre a história do amor que sua avó guardou durante toda a vida. Por isso, prepare-se para sentir algo especial quando você prová-la. Os olhos de Camila brilharam com a ideia de trazer esse legado de volta à vida. Sua avó sempre lhe ensinou que receitas eram mais do que apenas combinações de ingredientes. Eram histórias e emoções em cada colherada. A mistura começou a tomar forma, e Camila, guiada por Felipe, se permitia explorar novos sabores, criando o que poderia ser o início de uma nova tradição na confeitaria. Com o passar do tempo, ela sentiu uma conexão mais forte com sua avó e sua história. Os segredos e emoções da avó começaram a fluir por suas mãos, enquanto os aromas despertavam memórias que antes estavam adormecidas. Pronta? Felipe perguntou, olhando para a forma que a mistura havia adquirido. Pronta. Camila respondeu, cheia de determinação. Juntos, eles prepararam o prato mais importante, a receita que selaria a conexão entre passado e futuro. Quando o resultado saiu do forno, um aroma doce e reconfortante permeou o ar. Camila olhou para a criação com um sorriso largo, sabendo que não se tratava apenas de um doce, mas de resgatar sua essência, a da avó e a sua própria. Assim que o evento terminou, o público estava extasiado. Os rostos emocionados mostravam que a ligação tinha sido criada. Ela poderia sentir a cada história compartilhada que o amor e o desejo de conexão estavam à flor da pele. Felipe a observava com um orgulho que fez seu coração aquecer. Você foi incrível, Camila. Sua avó está sorrindo lá de cima, disse ele, enquanto ela ainda estava em um estado de euforia após o evento. Camila sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Encontrou a coragem dentro de si para explorar seus sentimentos. Você me ajudou a entender tanto, mas agora preciso saber de você. O que pensa sobre nós, sobre essa conexão que estamos construindo? Felipe hesitou, mas os olhos dele falavam o que a boca não conseguia. A conexão que você sente é real, e eu sinto isso também. Estou aqui para te apoiar. Não é só sobre a receita,
É sobre compartilhar algo verdadeiro, algo duradouro, algo que pode se transformar em amor. Então, o que você acha que devemos fazer agora? Camila estava nervosa, mas animada com as possibilidades. Vamos continuar explorando juntos. A cozinha é o nosso novo palco. E quem sabe, talvez possamos construir algo ainda maior, Felipe respondeu, enquanto seu olhar se aprofundava em seus olhos. Ao olharem um para o outro, a conexão e a história do amor da avó pulsavam em ambos, pronta para florescer. Camila sorriu, vislumbrando um futuro onde poderia honrar o legado da avó, ao mesmo tempo em que criava sua própria história ao lado de Felipe. E assim, quando voltaram para a confeitaria, não havia apenas o cheiro doce da goiabada e açúcar, mas a promessa de um novo começo, uma nova receita envolvendo amor, segredos e o abraço caloroso da tradição, que agora se entrelaçava com um futuro vibrante e promissor. À medida que a confeitaria se tornava um lugar de compartilhar não só doces, mas também emoções e histórias, Camila suspirou de alívio, preenchida de amor e esperança. Esse é apenas o começo, ela pensou, enquanto suas mãos criavam novas memórias, exatamente como sua avó sempre fizera. E nesse ciclo, onde tudo começava de novo, o legado da sua avó se tornaria eterno agora. Se você quer continuar vivendo histórias emocionantes como essa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras exclusivas. É o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e alimente o algoritmo com o seu carinho. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final dessa história que tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocionante. Verdadeiros fãs entendem a importância do apoio.